pelo menos eu posso me lembrar disso, há 60 anos atrás, as relações entre os Estados eram relações de natureza político-institucional. Mas, nos últimos tempos, creio que de uns 30, 40 anos para cá, as relações passaram a ser de natureza comercial. Ou seja, os países têm interesse em importar e exportar acentuadamente. Portanto, para o Brasil, é fundamental esta posição multilateral. Nós não podemos absolutamente disputar política e institucionalmente com nenhum país. E dou exemplos concretos. O nosso maior parceiro comercial, eu digo obviedades, porque as obviedades às vezes são esquecidas, né? Nosso maior parceiro comercial é a China. O segundo parceiro comercial é os Estados Unidos. Isso já exige uma multilateralidade. Nós temos aqui, nos países árabes, compram 45% da nossa carne de frango. Por sua vez, nós temos contratos tecnológicos fantásticos com Israel. Mais uma vez, o multilateralismo é fundamental para o sucesso do nosso país. Muitas e muitas vezes, eu verifico que há, entre as presidências dos vários países, no particular do Brasil, uma relação de natureza pessoal entre os presidentes. Então, há simpatias, muitas vezes de natureza ideológica, que fazem com que o presidente de um país se aproxime do outro. Mas, na verdade, o que devemos ter presente, já que a autoridade constituída é uma autoridade secundária, né? A autoridade primária, a primeira, a inicial, preambular, é o povo. Então, e a vontade do povo está no texto constitucional. O que nós devemos levar em conta nessas relações é uma relação institucional. Ou seja, de vez em quando dizem essa coisa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora com Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos, vai dificultar o relacionamento. Mas o que devemos pregar, difundir, divulgar é esta relação institucional. Não são as pessoas que eu mencionei que manterão relacionamento, mas é o presidente da República Federativa do Brasil com o presidente dos Estados Unidos da América. É esta a relação que deve prevalecer. Mas eu reconheço, e digo isto aqui em alto e bom som, né? Eu vejo que há muito essa ideia de fazer um relacionamento de natureza pessoal. É natural, e eu presidi por um certo período no nosso país, muitas e muitas vezes, você, no relacionamento institucional, se aproxima mais pessoalmente de um ou outro presidente. Eu me recordo, uma ocasião em que se decretou uma operação chamada carne fraca, né? Foi uma coisa até um pouco exagerada. Eu me recordo que Blairo Maggi era, ministro Meirelles era o nosso ministro da Agricultura, nós chamamos os embaixadores que compravam carne do Brasil, dos países que compravam carne do Brasil, e tratamos do assunto. No dia seguinte, o presidente Xi Jinping determinou ao embaixador que viesse a mim para dizer, olha, quero comunicar que nós não vamos levar em conta isso, vamos continuar com um relacionamento muito, muito próximo no tocante à compra da proteína animal aí do Brasil. Então, há, muitas vezes, uma aproximação pessoal que ajuda, mas a relação é sempre institucional. Por outro lado, também nesse tópico, como o nosso querido João Dória disse que eu propago muito a ideia da paz, mas eu não a propago porque desejo, mas porque é uma determinação constitucional. E no plano internacional, nem falar no plano interno. Né? No plano interno, nós temos muitas vezes litigâncias, as mais variadas, que hoje são chamadas de polarização e que eu chamo de radicalização, né? Porque a polarização das ideias, né, Fábio, é uma coisa importante. O senador sabe disso e faz isso muito adequadamente. A polarização de ideias é fundamental na democracia. Né? Você tem embate de sistemas, de programas, de ideias e até de ideologias, é fundamental. Mas o que existe no nosso país, e muitas vezes no relacionamento de natureza internacional, é uma radicalização. Ou seja, as pessoas, para usar uma expressão talvez entre aspas mais verdadeira, as pessoas passam a se odiar. E nesse ódio, não é verdade, cria-se, Maurício, a ideia de uma agressão física. Agressão física no sentido mais amplo da palavra, não só agressão entre pessoas, mas agressão
ao patrimônio público, foi o exemplo claro do 8 de janeiro, em outros momentos, no meu governo. Eu me lembro, governadores, aí, o governador Ibanez, governador Tocantins, todos amigos, eu me lembro que, num dado momento, durante a reforma da Previdência, praticamente destruíram, tentaram destruir Brasília, né? Mas interessante, quando nós tomamos a providência, uma providência interna, para debelar esta manifestação, quando foi 6 horas da tarde, mais ou menos, as pessoas que saíram de São Paulo, de outros estados, tomaram seus ônibus, foram embora. No dia seguinte, alguém da imprensa me perguntou, mas como é, presidente, o que é que diz do dia de ontem? Não é? Eu digo, você disse bem, você disse ontem. Ontem, para mim, é passado. Passado é retrocesso. Nós temos que falar de amanhã, porque amanhã é progresso. E, realmente, aquilo se concluiu de uma maneira muito própria. Né? Por que é que eu digo isso? Porque, muitas e muitas vezes, as autoridades constituídas têm que ter palavras de certa harmonia, não é? Porque, de alguma maneira, também revelam isto, dão exemplo para o povo. E no plano internacional, é interessante aqui, eu faço, ministro Barroso, ministro Gilmar, uma louvação ao nosso texto constitucional, que trata do problema da paz no plano internacional, dizendo não apenas lá, logo pelo artigo 4º da Constituição, que todo o trabalho no plano internacional do Brasil será buscando a solução pacífica das controvérsias internacionais, mas também é interessante hoje que se fala tanto em artefato nuclear, governador Ibanez, eu vejo que na nossa Constituição há um dispositivo dizendo que artefato nuclear só pode ser utilizado para fins pacíficos, não é? E assim é feito, energia, agricultura, saúde, mas não pode para fins bélicos. Portanto, a mensagem que o povo deu às autoridades constituídas, e olha aqui, na relação internacional, que é o nosso tema aqui tratado, tudo há de ser solucionado de uma maneira pacífica. Interessante, até conto um episódio, uma ocasião, sendo vice-presidente, eu fui à Haia, numa reunião de países que iriam assinar um novo tratado pela desnuclearização. E quando me coube a palavra, em nome do Brasil, aqueles 4, 5 minutos que nós temos, eu disse, olha, nós vamos assinar esse novo tratado, mas não precisaríamos fazê-lo, porque estruturalmente no Estado brasileiro, já no texto constitucional, está dito que artefato nuclear só pode ser utilizado para fins pacíficos. Pois bem, deu-se uma coincidência, porque logo em seguida suspendeu-se a sessão para almoço, era presidente dos Estados Unidos, Isaac, o presidente Obama, e o presidente Obama chegou-se a mim e disse, interessante essa coisa que o Brasil tem, que coisa preciosa tem a Constituição brasileira. Que tivessem todos os países aqui uma regra desta natureza, nós não precisaríamos fazer essa reunião para assinar um tratado pela desnuclearização. Veja que o tema da paz é uma coisa fundamental. Nós não o divulgamos, não a pregamos sob o foco político, nós a pregamos sob o foco jurídico, sob o foco de que você, autoridade constituída, você tem que obedecer ao texto constitucional. E o texto constitucional é que determina esses pressupostos. Então, digo eu, neste momento em que assume a presidência dos Estados Unidos o presidente Donald Trump, o Brasil, eu aproveito para dizer essas palavras, tem que tratar institucionalmente, não é? Tem que fazer, evidente, algumas observações críticas, se for o caso, mas especialmente lançar uma palavra de harmonia, não é? Porque nós não podemos desprezar o poderio da nação americana. Nós temos, até no exemplo da Constituição americana, os princípios básicos que serviram de fundamento para a primeira Constituição republicana de 1891 e que foram servindo de exemplo para todas as demais constituições. Em síntese, meus amigos e minhas amigas, é esta palavra modestíssima que eu queria dar nesse encontro. Muito obrigado.